Oi, seguidores da Santa Corja. Bem, voltamos, né? Nessa segunda temporada, a gente vai falar de uns elementos muito importantes para a dramaturgia. E hoje a gente vai falar de conflito. E para evitar qualquer conflito, é bom já dar aquele aviso estilo SUS de contraindicação. Esse vídeo contém muita opinião pessoal, um monte de coisa que eu falo aqui é com base nas coisas que eu pesquiso e tem um monte de gente que pensa diferente. Então, se você discorda, comenta aí embaixo pra gente conversar sobre o assunto, beleza? Bom, então vamos falar de conflito. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: existe teatro sem conflito? E a resposta é sim, existe. Sim, porque a gente precisa diferenciar o teatro do drama. O teatro ele é anterior à dramaturgia. Quer dizer, o teatro é um encontro de pessoas, é um rito, pessoas vibrando a mesma energia. Já o drama tem a ver com representação e muitas vezes com literatura dramática. Tanto que o drama ele não se restringe ao teatro, né? Hoje em dia a arte que mais se utiliza do drama é o cinema e ganha bilhões de dólares com isso. Já a gente do teatro, a gente tá pobrinho, né? Então, o teatro ele não se limita à dramaturgia, nem o drama se limita ao teatro. Mas só para esclarecer, a gente sempre vai estar tratando de teatro dramático aqui. Quando não for, a gente dá uma sinalizada. Aí então a gente volta a outra pergunta. Existe drama sem conflito? Aí eu acho que não. Muitos argumentos ajudam a defender essa ideia, e um deles envolve o diálogo, então a gente trata dele no próximo episódio. Mas o que a gente vai tratar aqui é o seguinte: se a gente fala de conflito, a gente fala de sujeito. Quando a gente fala de conflito, a gente está falando de conflito de interesse, de frustração de desejo. E se a gente está falando de desejo, a gente está falando do ser humano. E eu pergunto para vocês, onde tem gente, tem paz? Existir em si já é um conflito. Pensa naquele conflito inicial, nesse pé que vem junto com o nascimento. Ninguém escolhe em qual família que vai nascer, qual gênero que vai nascer, em qual país que vai nascer. Isso está pegando cada vez mais forte, né? Tem gente que é feliz com essas decisões do acaso, tem gente que não. E é a partir do sujeito, o sujeito que é centro da obra, que a gente consegue entender esses conflitos da dramaturgia. Existem vários conflitos que são tradicionais, mas nem por isso deixam de ser interessantes e de contar histórias incríveis. E já que a gente está falando do acaso, dá pra gente lembrar de um conflito que é um dos mais clássicos do teatro, que é o conflito entre o acaso e a vontade própria, o conflito de Édipo Rei. O Édipo, mesmo vencendo a Esfinge, mesmo se tornando rei, não era ele que controlava o seu próprio destino. Inclusive tem aquele final ótimo, com aquela frase que eu não vou lembrar muito bem direito, mas que é mais ou menos assim: ai daquele que se considerar feliz antes de passar pelos umbrais da morte. Quer dizer, né? Se tá vivo, tá lutando. Mas o ponto é o seguinte: existem vários conflitos do sujeito que já foram muito utilizados e ainda podem ser muito utilizados em outras obras, como esse do Édipo. Inclusive esse conflito do Édipo é o conflito de uma série que eu vi há pouco tempo, que eu gostei muito, que chama Devs, que fala sobre essas coisas que são pré-determinadas às nossas ações. E olha que é uma série de física quântica, hein? Olha aí. Outro conflito muito usado é o conflito de valores, que geralmente é representado pelo protagonista e o antagonista. O cinema adora esse tipo de conflito, porque a partir dele dá pra fazer aquelas grandes atuações, né? Dois filmes que eu gosto bastante que usam desse conflito são, primeiro, A Favorita, do Yorgos Lanthimos. E nesse filme, o embate de valores é sobre o amor. O primeiro, um amor que bajula a pessoa amada a todo custo, que quer o bem dela, não importa se mim. E o outro, que é muito verdadeiro, independentemente de ser cruel às vezes. A outra é Amadeus, do Milos Forman, que inclusive é baseada numa peça do Peter Shaffer. Nessa obra, o conflito de valores é super interessante para a arte, que é o conflito entre o dom e a técnica. Esse conflito de valores também aparece na dramaturgia de O Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. Nela, esse conflito é personificado pelos personagens Jean e Béranger. E esse conflito é entre a adequação às massas ou a manutenção dos seus próprios valores. Se a gente for pegar um exemplo da dramaturgia nacional desses conflitos clássicos, a gente pode falar do Nelson Rodrigues, que usava muito o conflito entre o moralismo e o desejo, já que ele gostava muito de explorar o tema da hipocrisia social. Mas os dramaturgos modernos levantaram muitos conflitos, e até por isso que essa dramaturgia moderna é muito rica. A Morte do Caixeiro Viajante, por exemplo, do Arthur Miller, traz o conflito entre o sujeito e seu tempo,
já que durante a peça toda o protagonista fica se lamentando dos tempos que não voltam mais, né? Como o próprio título já traz, a morte dessa profissão do protagonista. O protagonista, o Willie, passa a peça toda lamentando que o mundo não é mais como antigamente, até que ele morre de verdade junto com a sua profissão. Isso não é spoiler, né? Isso está no título. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E para fechar, eu queria destacar uma peça que eu acho leitura obrigatória para quem gosta de dramaturgia, porque tem muita camada de conflito. E essa peça é um bonde chamado Desejo, do Tennessee Williams, que tem um filme fantástico, mas com uma tradução de título que meu pai amado. Uma Rua Chamada Pecado. Pois é. Essa peça basicamente concentra os conflitos nas personagens Stanley e Blanche. E são muitos conflitos, masculino e feminino, aristocracia e pobreza, adequação ao tempo e à modernidade, enfim, vários. A Blanche especificamente é uma personagem incrível, que inclusive está no hall dos personagens que deram Oscar para mais de um intérprete no cinema. A Vivien Leigh no Um Bonde Chamado Desejo e a Cate Blanchett em Blue Jasmine, que é também uma adaptação da peça Um Bonde Chamado Desejo. A personagem tem tantos conflitos internos e externos que ela é um prato cheio para a dramaturgia e para as atrizes que interpretam, né? Vou até ler um trechinho aqui. Ela conversando com o personagem Mitch, que é um amigo do Stanley, né? Nunca nem vi. E ele fala para ela assim, não, só estou querendo ser realista, é o que ela responde, uma fala bastante icônica dela. Ela diz assim, não quero realismo, eu quero magia, sim, magia. É o que eu tento dar às pessoas, não digo a verdade, digo o que deveria ser verdade. E se isso é pecado, que eu seja amaldiçoada para sempre, não acenda a luz. Bem, gente, esses foram alguns conflitos típicos que eu gosto bastante, que aparecem muito na dramaturgia. Comenta aí algum que você lembra também. E no próximo episódio a gente vai falar de outro elemento muito importante, que é o diálogo. Bem, até a próxima instante.